Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente está com um convidado especial. Vocês vão lembrar dele do episódio do Twin Peaks. Épico episódio do Twin Peaks. O episódio quase tolkieniano do Twin Peaks. Nosso amigo Thiago Marinho. Opa, e aí, pessoal? Dessa vez a gente vai dar as nossas dicas do que a gente tem visto. Faz uns 15 dias que a gente não grava, então tem bastante coisa para falar. Antes de começar, para ficar tudo bonitinho, vou passar aqui as nossas redes sociais para vocês poderem entrar em contato com a gente. O primeiro é o e-mail, podcastcatchingup@gmail.com. Ou lá no Facebook, facebook.com/podcastcatchingup. Ou no Twitter, onde eu sou o @odesinformante. E eu sou @dedonato. E, Thiagão, se alguém quiser falar com você, manda um e-mail. Fala com a gente que a gente repassa também. E para facilitar para todo mundo, agora a gente também tá no Spotify. É só procurar pelo Catching Up e vai aparecer lá. Você dá um follow, ele aparece na sua parte de podcasts do Spotify. Fica logo embaixo das suas playlists. É facinho de achar. Se você não tem um aplicativo de podcasts no seu celular, esse talvez seja o caminho mais fácil. E dessa vez, então, a gente vai gravar primeiro dando as dicas, já que faz 15 dias aí que a gente não grava. E vamos encerrar esse episódio de dicas e vamos gravar em seguida um episódio sobre o Annihilation. Caralho. Eu sempre acho legal que eu li em algum lugar que é assim, se alguma pessoa não sabe falar a palavra, é porque ela aprendeu lendo. E não ouvindo. E esse é um caso exatamente esse, assim. Annihilation, que aqui no Brasil deve ter saído como Aniquilação. Aniquilação, um filme novo do Alex Garland com a Natalie Portman, que fora dos Estados Unidos foi distribuído exclusivamente pelo Netflix, porque o estúdio achou que ia ser uma bomba. Eles acharam que não ia dar dinheiro no cinema. Eles lançaram no cinema nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e internacionalmente só no Netflix. O que é bom, se você assina o Netflix, apareceu nas opções para você assistir assim que foi lançado nos Estados Unidos, é isso? 2 semanas depois. Saiu lá no comecinho de março e chegou aqui no 12 de março, eu acho. Então, maravilha para todo mundo. Melhor do que lançamento em cinema, normalmente. Né? A gente vai falar disso aí. Acho que vale o tema quando a gente for falar do filme. Então, tá bom. Então, a primeira dica que eu vou dar é do Valerian, os quadrinhos. Mas já falamos do filme. Não, os quadrinhos dessa vez. Que eu acabei de ler o primeiro encadernado. E por causa do filme também, eu assisti o filme e falei, mas peraí, esse cara aí tá no meio há muito tempo. Como é que fizeram esse filme que é... É ruim, o filme é ruim. Tem coisas legais. Tem coisas mas visualmente super bonitas, assim. Você assistiu, Thiagão? Não vi. Eu vou te dizer onde eu assisti. Eu assisti no avião. Olha só. Não é um filme pra ver no avião também. Não, a tela é pequena pros efeitos especiais, eu concordo. Mas ele me manteve acordado, o que é uma coisa boa. O filme de avião, pra mim, é filme que te mantém acordado, te mantém ligado, assim. Tipo, eu vejo muito filme da Marvel em avião, porque já tendo visto em cinema e tudo mais, mas, tipo, porque é um filme que vai me manter ali, tipo, uhul. E eu gosto muito de ver filme em avião, porque eu sinto que eu paguei pra isso também. Tipo, quero toda a experiência, me dá tudo. Me dá comida, me dá filme. E aí, como eu vi o filme, achei ele meia boca e tal, eu falei, qual é que é? Comprei o encadernado, acho que saiu pela SESI SP, esse encadernado. Não é a primeira vez que ele sai no país, né? Eu já... Quer dizer, daí não é pelo país, mas eu lembro de ser pequeno e ver quadrinho deles, eu acho que pela América Liber, que é uma editora portuguesa. Que faz parceria... Europa, né? Europa Ibérica, vamos dizer assim, Estados Unidos e América do Sul. Entendi. Então, nessa época eu não vi. Eu sou um pouquinho mais novo que você, mas eu teria idade para ter visto e eu não vi. Eu não prestei atenção, não me chamou a atenção. E dessa vez eu li e eu achei muito legal. Sci-fizão. Sci-fi na veia. Fantasia. É a história de um agente espacial, espaço-temporal, chamado Valerian. E a parceira dele, que ele acaba se juntando com ela, provavelmente logo no começo. Nesse encadernado na primeira história. Ele vai parar na Idade Média. Ele é salvo numa floresta meio mágica.
ele é salvo por uma menina que manja dos Paranauê da floresta. E essa menina é muito esperta, ela saca tudo que tá rolando e ela fala, você vai me levar junto. E como a nave dele tem um sistema de aprendizagem relâmpago e tal, a nave passa tudo pra ela, sai ninja já, preparadíssima pro mundo do futuro. Porque se passa em 2700, acho, ou 2400, ou 2400 ou 2700. Numa cidade que é a cidade principal do mundo, do que sobrou da Terra, chamada Galaxy City. E basicamente essa Terra é moldada da seguinte maneira, na década de 80, como os quadrinhos são da década de 70, na década de 80 rola um cataclisma monstruoso, as calotas polares derretem, muda o eixo da Terra, cidades são levadas consumidas pela água dos mares, cidades são consumidas por vulcões, sobra muito pouco da civilização, a civilização se remonta, muito mais tecnológica, e chega no ponto em que está agora em Galaxy City, onde os humanos vivem basicamente num estado constante de sonho, e os agentes temporais entraram em contato com uma série de outras raças alienígenas, e os agentes espaço-temporais são... o trabalho deles é impedir que a história seja mudada, que alguém se aproveite das naves que fazem os pulos espaço-temporais para mudar a história. E o Valerian é o principal agente deles, é o cara que eles mandam para as missões mais complicadas. É o 007 dos agentes espaço-temporais. E no quadrinho ele é meio blandzão, meio simplão, igual no filme? Ou... Ele é o herói basicão. Ele tem aquele queixo quadrado, cabelinho meio Chanelzinho, ele se acha muito galanteador, e tem uma química e a Laureline, pelo contrário, ela é super esperta, e como o próprio Luc Besson falou, o Luc Besson é o diretor do filme, né? O Luc Besson falou que ele foi apaixonado pela Laureline por grande parte da adolescência dele, e ele fala, o escritor dos livros do Valerian é o Pierre Christin, e o desenhista é o Jean-Claude Mézières. Ele fala pro Mézières assim, tinha vezes você estava mais inspirado para desenhar a Laureline, não tinha? Tinha vezes você fazia ela mais voluptuosa. E o Mézières falou, não, isso é culpa de eu não ser um bom desenhista. Às vezes eu não conseguia manter o mesmo traço que eu tinha feito antes. Mas é isso, o Mézières e o Christin têm uma amizade longuíssima, estão vivos até hoje, até onde eu sei, pelo menos até o lançamento dessa versão, até o lançamento do filme, eles estavam bem, passando tranquilos. Os dois são franceses e se conheceram na época da Segunda Guerra Mundial, ainda crianças, quando eles ficavam no bunker durante os bombardeios. Um deles até conta que eles não tinham entendido, tinha uma casa com meninas do lado da casa deles, e um dia vieram os nazistas e levaram todas as meninas. E eles não entenderam por quê, e só muito tempo depois eles entenderam que era porque elas eram judias todas. Então eles viveram bem próximos dessa época. Isso tudo você sabe porque no encadernado tem a entrevista com os dois e o Besson. E vale a pena, é um encadernado super bonitinho, são perto de 200 páginas, tem 3 histórias longas e essa entrevista e mais um pós-fácil ali contando como foi feito e o trabalho todo. É uma obra que inspirou muita gente, né? Uma obra que trouxe muitos trabalhos nasceram a partir dela e, salvo engano, ela abriu muito espaço para ficção científica, que é nos quadrinhos franceses, que é uma coisa super famosa. Do com Moebius, Enki Bilal e tudo mais. Você tem bastante gente foda do que veio depois, e a porta quem abriu foram esses dois aí, porque não tinha ficção científica em quadrinhos na França. E aí estão lançando encadernado, então você sabe se vai ter mais, quantos vão ser? Tem 2 volumes por enquanto, eu não sei se tem se tem mais histórias, deve ter, né? História não deve faltar. Agora precisa ver se as vendas vão bem e tudo mais, até porque a CES-SP eu não sei qual é o tamanho como editora para quadrinhos, não sei se eles têm um bom orçamento para isso, quanto que eles podem trazer e tal. Tua vez, Thiagão, manda aí uma. Então, uma série que começou agora, faz 3 semanas, não, faz 1 semana, em que o primeiro episódio foi duplo. Então eu tô indicando ela, mas por enquanto a título de série promissora. Eu acho que ela começou muito bem. Uma fé, assim. Exatamente. A série
é baseada num livro de um escritor dos anos 80, 90 e acho que escreve até hoje. O nome do escritor é Dan Simmons. Ele tem um grande acerto na carreira dele, que é uma duologia que chama Hyperion, que é lindíssimo demais. O Mário já recomendou aqui uma vez no podcast. Ah, você recomendou? Eu tentei ler alguma outra coisa dele e não gostei. E eu ouvi falar que ele é um escritor que ele desandou muito e tal. Mas dizem que esse livro, que eu não tenho certeza se é um livro ou se é uma novela, é muito bom. E a série, até agora, contando com ontem, tem 3 episódios só. E eu tô achando bastante promissora. Tô achando tudo bonito, tudo muito bem filmado, ótimos atores. O nome da série é The Terror, né? Deixei pra falar no finalzinho de tudo, falei meia hora. The Terror. The Terror, que é o nome de um dos navios. Então a série é sobre uma expedição no final do século XIX para tentar cruzar os mares lá pelo Ártico. E são 2 navios tentando fazer essa empreitada. Um deles chama The Terror e o outro chama Erebus. E assim, Isso parece muito coisa de pai cuzão, né? Tipo, um chama Carpinteiro e o outro Jonas. Tipo... E é uma expedição que a gente já sabe que vai dar errado. Ela começa com o primeiro minuto da série, são pessoas procurando essa expedição. Então tem ótimos atores, tem o Jared Harris, que é um ator muito bacana, que já fez diversas coisas aqui e ali. Ele fez Fringe, qual foi a outra que você Mad lembrou? Men. Mad Men. Mad Men, Fica claro, um puta que ele tempo. tá ótimo. Ele faz o Moriarty no Sherlock Holmes 2 com Do Downey o Jr.? Downey Jr. Então é um ótimo ator. Ele faz o que até agora está parecendo ser o protagonista, mas tem muito foco narrativo nos personagens menores, nos personagens de patente menor no barco. E a série é uma série mais voltada para ação, mais para história, intriga. Então eu posso estar enganado. Ela por enquanto tá entre o terror e o mistério. E eu tô achando que ela vai ter uma pegada de horror cósmico. Eu tô achando. Tô achando que vai ser por aí, inclusive porque ela tem um clima muito parecido com Nas Montanhas da Loucura, do H.P. O Lovecraft. sonho de filmagem Do Del Toro. do Del Toro. Talvez role agora com esse Oscar, né? Dá o dinheiro pra ele. Pois é, você sabe que uma vez ele falou que ele não ia filmar por conta do... Como é que chama? Antes do Covenant, do Alien Covenant. O Prometheus? Prometheus. Ele falou assim, eu não quero filmar mais. Ele estava em pré-produção e ele falou que ele cancelou porque ele falou assim, no final das contas, o argumento final do filme é o mesmo do filme que eu vou fazer. Nossa. Então ele achou que ia chover no molhado. Mas eu acho que ele tinha que voltar dar pra a versão dos fatos dele, porque aquela lá não conta muito, não. Eu acho que Prometheus ficou devendo. Ele prometeu só. Boa. Eu sou o defensor fervoroso do Prometheus aqui, principalmente nessa parte temática aí, mas... É por isso que o Covenant dói tanto no seu coração. Exatamente. O Covenant, pra mim, que desperdício. Bom, beleza. Então, The Terror, você sabe de qual canal que é? Não lembro. Ele é do canal Torrent. Do canal Torrent. Eu assisti no canal 1337 Torrent. É da AMC. Da AMC. 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 E pior que se eu pensasse um pouquinho eu ia lembrar. E é uma produção super bem cuidada. E assim, eu não vou dar spoilers, mas eu vi uma entrevista boa com o próprio rapaz do Mad Men, Jared Harris. E aí você falou coisas... Tem um pouco do caminho aí que você falou. Eu acho que esse que você colocou vai ser mais forte do que foi a primeira temporada do True Detective, que a gente ficou achando que ia ter, fenomenal. E tinha, né, uma pincelada. Tinha uma pincelada boa. O imaginário dos personagens tinha ele. Agora, a parte boa do The Terror, ele já tá inteiro filmado. Ah, tá. São quantos, A primeira, sabe? 10 episódios. Legal. Semana passada que estreou, passou 2 e hoje passou o 3º. O 10º episódio passa de dia 21 de maio, se o IMDb estiver certo. Olha só que beleza. Então... Péssima hora pra começar a entrar série nova, porque eu tô há 3 meses sem ver uma série nova. Aí ontem eu também. comecei uma...
Que você vai falar agora? Vou falar agora. Só vi o primeiro episódio, uma série... Acabou de acabar a primeira temporada. Ela é do Stars. Então é aquele Gosto. que por aqui a gente consegue pela Amazon. E é o pessoal, é o mesmo canal que fez o Deuses Americanos. Isso. A série com o J.K. Simmons, que é... Ele tá ensinando um cara a tocar bateria. Justamente, ele é o cara, é o professor de bateria do Whiplash, ele é o J.R. Como que é? O JJ O Jameson. J.J. Jameson do Spider-Man, Do Sam Raimi. do Sam Raimi, Pai da Juno. pai da Juno. Pai tá junto. E o cara do White Supremacy do Oz, que foi onde eu vi ele a primeira vez. Sem dúvida. E ele é o melhor cara que fala dumb bass depois do Red Foreman. Boa. Ele também participa do Portal 2, ele faz a voz do fundador da empresa, do Olha, Aperture. que foda. Ele tem uma voz ótima, grave. E Eu esse pago filme... muito pau pra esse ator. Sim, essa série é tão importante ter ele porque ele aparece 2 vezes. A gente falou um pouquinho, assim, a gente rodou um pouquinho de Fringe, em volta de Fringe aqui. Essa série tem muito a ver com Fringe. A série se chama Counterpart. Meu coração bateu mais rápido. Você me Eu fala de acho Fringe. que eu acho que você vai achar interessante. Não, que o Thiagão também aqui. Thiagão, inclusive, tatuou o Walter Bishop em alguma parte do corpo dele. Deve ter. Parte inominável. Então, a série se passa em Berlim, atual. Só que lá eles têm uma espécie de um portal para uma dimensão paralela, onde as coisas acontecem exatamente do jeito que aconteceram com o nosso lado aqui, com mínimas diferenças. Por isso que tem a ver com Fringe. E o J.K. Simmons faz um papel de um cara, um burocrata, que ele não sabe o que ele faz, ele trabalha 30 anos no mesmo emprego e ele não sabe o que ele está fazendo, ele só vai e faz. O cara é super quieto, quietinho, ensina o cara a jogar, ensina os amigos a jogar Go na praça. Ele acaba se envolvendo com a história com a contraparte dele, do outro lado, que tem o mesmo nome, mesmo histórico, tudo, só que é um cara totalmente diferente. O cara é um badass, assim, o cara é outro personagem, é o inverso dele. Que animal. Me lembra bastante o Alternate com o Walter. Sim, exatamente. O Alternate era bom, era um bom nominho. Eu só vi o primeiro episódio, já tem 8 ou 10. A primeira temporada acabou agora. E eu vi ontem à noite, eu gostei muito, eu vou continuar vendo. Que legal. Qual é o nome? Counterpart, De que canal? do Stars. Tem na Amazon Prime ou no torrent mais próximo. Maravilha. Tem na Amazon. Eu vou pegar aqui um na esteira, então, e vou falar de mais um quadrinho. Porque, né, estamos aqui. Chama Oblivion. Oblivion Song. Não tem a ver com aquele filme horrível do Tom Cruise? Não. E é o novo quadrinho do Robert Kirkman. Famoso por Walking Dead. Walking Dead. Não, o Kirkman eu acho que ele deve ser retardado. Porque ele faz 4 quadrinhos mensais agora. Ele faz o Invincible, Walking Dead, Outcast e o Oblivion Song. E ele é produtor executivo do Walking Dead, do Fear the Walking Dead e do Outcast. Trabalhando bastante. O cara quer se aposentar cedo, né? Sim, ou ataque cardíaco, um dos dois. E essa Oblivion Song é interessante e só me lembrei de falar isso, porque são tantos assuntos que eu não ia lembrar, porque você falou do Counterparts. É na Filadélfia e uma parte da Filadélfia é engolida por um evento bizarro e ela vai parar por 70 anos numa terra paralela lotada de monstros e afins, assim. E o prefeito de Filadélfia atual consegue atravessar de um lado para o outro o tempo todo. Então ele vai, faz coisas do outro lado e volta para tomar banho. Todos os prefeitos? O prefeito atual, não sei se todos. Tá. É tipo a coisa do cara. Mas eu acho que, na verdade, assim, eu acho que talvez seja uma coisa que aconteça naturalmente. As pessoas consigam cruzar de um lado do lado de lá e voltar para cá. Mas as pessoas que foram levadas pelo evento passaram 70 anos num mundo que não é o deles. Que legal. E aí tem essa situação começa a pesar um pouco. E fora que abre uma série de outras perguntas de como nós estamos vivendo, como funciona, e o que é esse outro lado.
É só você acessa em Filadélfia e tudo mais. E já tá finalizado? Como é que é? Não. Estamos, acho que na 3ª edição dela. O Kirkman, ele segurou muito tempo. Não falou. Quando ele falou e lançou a primeira, ele já estava com, acho que 12 números já escritos. Então, tá bem encaminhado aí esse quadro. A arte dele também? Não. O Kirkman, acho que se desenhar um empalito que nem eu... Tá bom, eu vou pegar o nome do desenhista aqui. Que, por acaso, isso é uma coisa muito legal do Kirkman. Quem desenha com ele é co-criador. Então, ganhar do mesmo jeito que ele, que tudo. Ótimo. Então, é do Robert Kirkman e do Lorenzo De Felici. É bem bonito o traço. Acho legal. Ele escolhe bem, viu? O Charles Adler, que faz o Walking Dead, é muito bom desenhista também. E o cara, quantas edições tem o Walking Dead? Acho que deve estar chegando ali na 180. É o mesmo cara. Tirando, 6 números que eles fizeram com desenhistas convidados. Esse rala o peito também. Esse rala. Porque tem mês que, além de mandar o Walking Dead, o Adler desenha uma série paralela de Walking Dead que o Kirkman cria na hora. Vamos fazer aqui a história do Negan. Aí sai uma história, um quadrinho específico do Negan e o Adler lá desenha os dois. Esse também é um outro que a mãozinha tendinite pesada. A mãozinha até treme. Então, só para completar, Oblivion Song, Image Comics, você vai encontrar ela por R$3,99 no mês de lançamento e por R$2,99 no mês seguinte. Se você esperar um mêsinho para comprar, ela já cai $1 ali. É Oblivion Song? Song, é. Tá. Então eu também vou na esteira aí de quadrinho. E também de quadrinho que foi adaptado para cinema. E também de quadrinho francês que foi adaptado para cinema. Rapaz. Que você falou do Valério lá no começo. Que é o filme novo do Armando Iannucci, chamado The Death of Stalin. Stalin's dead. He's dead. Stalin is dead! Oh my God. Our general secretary is lying in a puddle of indignity. He's feeling unwell, clearly. I want to make a speech at my father's funeral. No problem. Technically, yes, but practically. When I said no problem, what I meant was no problem. Ignore me. Eu ouvi falar. Armando Iannucci é o criador do VIP, da HBO, com a série com a Julia Louis-Dreyfus como presidente dos Estados Unidos. E também do filme In the Loop, que também tem personagens que compartilham com esse universo. E também da série britânica The Thick of It, que também tem personagens que compartilham. É tudo sobre intriga palaciana de gente do governo. Sempre satírico, sempre super engraçado. E ele resolveu sair dessa parte moderna de satirizar a política atual e foi para a parte histórica porque ele leu esse quadrinho francês chamado A Morte de Stalin mesmo, só que em francês. E que conta os últimos dias ali da vida do Stalin e do gabinete todo dele, todos os grandões do Partido Comunista, brigando para ver quem vai ser o próximo líder, né? Quem que vai assumir a União Soviética naquele ponto. E entenda como que vem o stalinismo ali, matando todo mundo, nos períodos mais pesados de violência da União Soviética do mundo, talvez. E o quadrinho, ele não é super engraçado, mas ele tem tons de humor ali, sim. Humor negro? Ou não? Super. Super, né? Super. E o Armando Iannucci é um cara de humor negro pesado. E quem viu o VIP... Você já viu o VIP, você viu o nível... E ele juntou ali, ele misturou tudo que precisava para aquela série, para aquele quadrinho que tem, 120 páginas, que é edição única, virar uma coisa muito superior, assim. Ele melhorou demais uma coisa que já era boa. Ele deu todo o tom dele, a ironia pesada, o humor negro. E não indicaram para prêmio nenhum isso daí? Não, ele é um filme que está contado como 2017, mas saiu em 2018. Pouca gente viu. Entendi. Então é aquela história que a gente sempre conversa, né? Tinha 17 ou 18. Ele deve ter feito um lançamento em circuito pequeno para tentar participar das premiações. Mas, para você ter uma ideia do elenco, o Steve Buscemi faz o Khrushchev, né? O Nikita Khrushchev.
Legal. que até não parece muito com ele. Ele tem que usar uns prosthetics, assim, um nariz, uma careca e tal, engordar um pouco. O Gary Oldman faz isso e ganha Oscar de melhor ator. Agora o Buscemi... não. Mas não só ele. Tem o Jeffrey Tambor Opa. fazendo também um dos caras, um dos fadões ali. E tem o Michael Palin, do Monty Python, fazendo Olha só. Que maravilha. fazendo Molotov. Que Berga Cast. E tem mais gente que eu não conheço porque a gente é do teatro inglês, assim, gente excelente, assim, você vê... Tem gente conhecida também. Tem um cara que fazia o Homeland, que fazia o agente mais jovenzinho, amigo da Carrie. Você não assiste Homeland, né? Eu assisti até a terceira, Então depois. você viu ele bastante, eu esqueci o nome dele. Ele é o cara estranho? O cara meio estranho, Que mas é o se matador. apaixona pela- O matador, O que se apaixona pela Carrie? Tá, sei que Só é. que ele tá fazendo o filho do Stalin, que é um personagem, assim, oposto. Que é um cara meio bufão, bêbado. Legal. Então, é tudo... É basicamente isso. São o pessoal do comitê ali brigando pra ver quem vai ferrar com o outro mais. E é engraçadíssimo, assim. Quando saiu, eu vi gente falando que não era tudo isso, assim. Eu fui até um pouquinho com o pé atrás. Mas eu assisti e eu amei, assim, cada minuto. Foi um dos filmes mais legais que eu vi esse ano. Não saiu ainda em muito lugar. Ele já saiu em Blu-ray na Europa. Então tem uma qualidade ótima. Então temos arquivos bons aí circulando. Mas que eu saiba, não saiu no Brasil e não saiu nem nos Estados Unidos ainda. Mas eu recomendo demais, é um filmão, The Death of Stalin. Eu gostei tanto que eu fui atrás do quadrinho, comprei o quadrinho também. O quadrinho é bom, é até bem fiel, a adaptação do cinema está bem fiel, mas o filme é bem melhor que o quadrinho, porque ele é mais engraçado, ele é mais poético, assim, ele é mais dinâmico. O quadrinho é bonito, é bem desenhado, tem histórias boas, tem uma historinha boa, mas o filme é mais legal. Então recomendo demais The Death of Stalin, do Armando Iannucci. Procurem aí num torrent ou esperem sair no cinema que vai sair logo. Acho Maravilha. se vale a pena, se o filme é bom, espera pro cinema, cara. Dá um dinheirinho pra Sim. essa gente poder continuar fazendo. Sim. Então eu vou pegar uma carona aí. Eu ia falar depois, mas vou falar agora. Um livro que eu tô lendo agora é um livro de fantasy e ele se passa num cenário que seria uma Rússia no começo do Estado stalinista. Eita. Então, casou aí. Casou. Chama The Wolfhound Century. Vale lembrar que nada é combinado aqui. Tá só Pois ainda- chama The Wolfhound Century. O cara soltou como uma trilogia o primeiro livro, acho que faz uns 2 anos atrás. Eu tinha comprado, não tinha lido. E assim, o cenário, agora que eu tô lendo, eu posso dizer com propriedade, o cenário é muito fresco. Para quem tá cansado de fantasia medieval inglesa, né? Que é o que mais se vê por aí, com Surrey e não sei o que, tarará, tarará. Essa é o que eles chamam mais de flintlock, né? Porque tem armas de fogo mas assim, num cenário russo muito incrível. Então você tem as ruas da cidade, começa a cair uma chuva e de repente você vê 2 gigantes de 3,5 metros de altura puxando uma carroça, trabalhando em lavoura. Tem todo um clima muito legal. E é uma história de detetive. Ele é um detetive que é escolhido por não querer agradar muitas pessoas, por um trabalho difícil, que é encontrar um rebelde chamado Joseph Cantor. O nome do detetive é Detetive Long. E quando saiu, só teve elogios desse livro e ele teve uma grande crítica, que é o seguinte: o livro termina sem um final. Porque esses livros, mesmo quando é uma trilogia, a coisa precisa ser bem fechada, né? Você precisa chegar num ponto ali onde você pelo menos embale o primeiro livro legal. E a grande crítica era que era assim, ele simplesmente falou assim, parei aqui. Sabe, não fechou uma storyline, não fechou um caminho de personagem, nada e tal. E agora, recentemente, saiu os 3 livros, e se não me engano, no Kindle da Amazon tava por R$14 os 3 livros. Aí eu falei, pronto, é minha chance, agora eu vou ler pra valer, tô lendo e adorando. O nome do autor é Peter Higgins. E em português como é que ficou? Não tem. Não tem? Não tá traduzido ainda. Entendi. Isso é em Você inglês comprou só. no Kindle No mas em real? A Amazon Brasil. Amazon Brasil, E em inglês, normal. Em inglês, Maravilha. Como chama, então?
Wolfhound Century. Wolfhound Empire é o nome da trilogia, o nome do primeiro livro é Wolfhound Century. E a parte política, você falou começo do stalinismo, então teve a revolução? Então, não necessariamente. O que está presente até o ponto que eu tô? Eu fiquei pensando assim, peraí. Então, é um governo do povo, né? Como era ali, ou é uma coisa... Então, o que está claro é assim, a gente está vivendo ali um estado policial terrível e com rebeldes mais terríveis ainda. Então, tá difícil assim tentar orientar politicamente como a gente consegue olhar para a Revolução Russa e falar isso é isso, aquilo é aquilo, entendeu? Mas assim, o que acho que ele inspirou era isso, assim, um estado policial pesadíssimo, uma polícia secreta para lá de pesada, então, e assim, isso tudo com pinceladas de sobrenatural e tal. Então, os agentes da polícia secreta, eles têm um implante na testa de um pedaço de carne de um arcanjo que caiu alguns anos atrás no meio de uma floresta ali na Sibéria. Tô achando bem interessante, assim. E o autor é americano? Americano. Peter Higgins, mas ele viveu boa parte da vida dele na Rússia. Eu acho que ele é inglês, na verdade. Ele nasceu na Rússia e se radicou na Inglaterra, alguma coisa assim, mas eu sei que ele tem muita propriedade, tanto que uma função legal de ler no Kindle é que antigamente o Kindle você podia clicar em qualquer palavra e você tem um dicionário ali. Mas para um livro como esse não bastaria, porque toda hora ele está falando de uma comida russa ou de uma ferramenta russa e não sei o que. E hoje em dia, quando você clica numa palavra, ele pesquisa inclusive no Wikipedia. Que legal. E aí você acha tudo. Esse é um prato de... Te diz até como fazer o prato. Não sei o que, só falta passar a receita, assim. Então você acaba dando uma verticalizada muito legal na leitura. E uma época interessante para ter um inglês russo, né? Logo depois. Pois é, né? Pois é, e eu comecei a ler um pouquinho antes do incidente. Do incidente. Legal. Mário? Mário? Sou eu. Próximo meu? Tá Cara, lá. eu vou te dar uma dica que inesperada. O The Hollywood Reporter, THR, ele tem um canal no YouTube. E ele faz um negócio que chama Roundtable. E esse Roundtable ele faz com atores, atrizes, escritores, produtores. E cada vez é um tema diferente. Então, o Roundtable dos escritores do Oscar. E aí eles chamam todo mundo, todos os escritores estão indicados para o Oscar daquele ano. E eles conseguem fazer uma coisa, eu não sei se é uma sorte ou o jeito do... Porque eu gosto muito do Graham Norton. O Graham Norton é um talk show host inglês há mais de 20 anos. Ele faz esse programa que chama The Graham Norton Show. E o tesão do programa dele é que ele põe todos os convidados, em vez de ele fazer como o Jô fazia aqui, que é uma cópia do Letterman, antes do Letterman, quem que era o cara? Davi sabe esses nomes todos. Carson. Isso, o Carson. É uma cópia desses caras americanos todos que vão lá, trazem o cara que tem um plug pra fazer, né? Alguma coisa que eles estão lançando. Põe sentado, entrevista o cara, fala do que vai ser lançado, dá um abraço, é engraçadinho e tudo mais, faz um jogo, alguma coisa. O Graham Norton não, ele pega todos os convidados, põe todo mundo no mesmo sofá. E aí todos os convidados interagem um com o outro. E aí você vê, tipo, coisas muito legais, como, por exemplo, o Will Smith super interessado no que o will.i.am tá fazendo e fazendo perguntas super pertinentes ao mesmo tempo. Sempre tem um comediante inglês no sofá do Graham Norton, então o cara tá sempre, tipo, dando o ritmo das piadas sem querer, porque o cara fica meio num freestyling ali do negócio e tal. Então é um talk show mais engraçadinho, mais leve de ver. E o próprio Graham Norton é um cara muito bom de se ter próximo, assim, ele te deixa muito em casa, ele faz as piadas certas, ele tem umas liberdades muito boas. Então ele zoa a Ellen Mirren, ele tem tipo uma proximidade com o pessoal que é muito legal. Então os dois caras que fazem o The Hollywood Reporter Roundtable também tem um pouco disso. E aí eles não são tão brincalhões, eles são muito mais sérios que o Graham Norton, mas eles deixam o pessoal à vontade. E isso é muito legal ver como a troca de pessoas criativas. E isso sempre me inspira. Como era a Abby?
Talvez. Sem a parte do gracinha. Mas o legal, assim, pra mim, eu não assisti muito a Abby. Pode ter sido uma falha minha. Eu posso descobrir em 2018 que era fantástico e ela conseguia fazer uma coisa que eu gostava. Mas é muito legal ver que pessoas que você admira, o trabalho e tudo mais, passam pelo mesmo tipo de dificuldade, como elas encaram. Aquela coisa, né? O Jordan Peele falou que ele parou de escrever 20 vezes o roteiro do Get Out. Ele falou isso no discurso dele do Oscar. E isso, pra todo escritor, tal, virou meio um mantra, assim, tipo, cara, você vai bater com a cabeça na parede, mas dá pra continuar, dá pra você voltar depois com uma outra mente, retomar o trabalho e conseguir terminar uma coisa que parecia impossível. Mas é isso, procurem o canal do The Hollywood Reporter e peguem algumas coisas. A parte, os que eu mais gosto são os com os escritores, porque eles falam muito do craft, falam muito de como é fazer. Você, tipo, vai ter episódio que na discussão você vai descobrir que a menina que escreveu o The Post é o primeiro roteiro que ela escreveu. E ela escreveu numa sentada só na cozinha dela, tipo... E vai, ao mesmo tempo que você tem a história do Jordan Peele, que demorou. E, na verdade, esse daí, a gente descobriu as duas histórias no segundo tipo que eu mais gosto, que são dos produtores. São o pessoal que trabalha juntando esse pessoal. E tá a produtora do The Post e o produtor do Get Out. Os dois falando sobre como era fazer e tudo mais. Isso é muito legal. E é uma mesa... Essa mesa desses produtores é uma mesa que o pessoal tem muito mais idade e tá o Seth Rogen. E assim, tipo... E ele falou, eu tô muito feliz de estar aqui e tal. Tipo, pra mim é muito legal ser chamado de produtor hoje em dia e tudo mais e tal. E aí eu acho que é muito legal quando você, tipo, gosta do tema, ver as pessoas que trabalham nisso daí, como como elas enxergam o próprio trabalho, como é viver disso e tudo mais. Uma coisa que assim, você tá mais próximo do que eu, o Davi tá mais... Eu tô longe, o Davi tá mais próximo do que eu, você tá mais próximo que o Davi dessa vida, assim, aqui no Brasil. E ainda assim é um outro mundo aqui, a gente vive aqui, do que eles vivem lá, né? De como é esse fluxo de dinheiro, fluxo de talentos, como as pessoas vão passar para lá, né? Só deixando claro aqui, o Thiagão já é um editor que montou longa-metragem recente, dramático, da Daniela Thomas, Vazante. Vazante, eu fiz também o banquete com ela, que esse ainda vai sair. Eu tô louco pra ver o Vazante em home video, mas não sai nunca. Então, você não deve ter mais net, né? Tá na net? Agora tá. No Now. No Now? No Now. Meu pai, eu vou ver. Eu mostrei pro meu pai, assim. Também tava difícil Ficou pouco tempo no cinema, né? Ficou um tempo bom até pra um filme... Nacional, então um filme hermético, assim. Mas agora tá lá, acho que R$11,90, alguma coisa assim, no Now. Putz, se sair pela Viva eu consigo, porque o meu é Vivo. Mas enfim, então já fica... O Play da Viva é ruim, né? É ruim. Eu tô esperando... Muito pouca coisa. Na verdade, eu tô esperando sair Eu também tô na Vivo. no YouTube pra alugar. Deve sair agora. Então já fica aí Vazante, filme da Daniela Thomas, editado pelo nosso amigo aqui. A minha recomendação próxima aqui é uma série nova da HBO, que estreou há pouquinho tempo. Na verdade, acabou de sair o segundo episódio. A série com o Bill Hader, cara do SNL, fazendo um papel que não deixa de ser engraçado, mas não é um papel de comédia. A série se chama Barry. não é o papel que você espera dele. Eu Né? ouvi falar. Ele faz um assassino treinado, um cara um mercenário, o cara mata por aluguel, né? Um cara que veio da guerra do Afeganistão, do Iraque, e não sabia muito o que fazer da vida, acabou caindo nessa história aí de matar pessoas por dinheiro. Mas ele é muito bom no que ele faz, mas ele não gosta muito do que ele faz. E ele vai virar ator. Ele acaba se envolvendo com um grupo de atores amadores que estão tendo aula com o Henry Winkler lá, que é o cara que é o Fonz do Happy Days lá. E o cara tá no Arrested Development, tá em todo lugar aí. Então é uma comédia, mas não é só comédia. Tem umas coisas bem brutais, assim, tem um tanto de violência. Ele é ajudado por um cara que quem faz é o Stephen Root, que é aquele cara, é um cara que você vai ver, você vai reconhecer.
Mas talvez você não saiba exatamente quem ele é pelo nome. O cara que fez Office Space, ele fez o cara que tinha o grampeador no Office Space. Ah, sim. O Office Space é Como Enlouquecer Seu Chefe, né? Em português. É o primeiro filme do Mike Judge, do Beavis and Butthead. Primeiro e melhor. O cara que tá em tudo aí, o Steven Root, e ele faz parte desse Barry também como o mentor do Barry. Mike Judge também é o cara do Silicon Valley. Que inclusive voltou agora, o Silicon Valley também tá bem, tá legal, tá mantendo. O Barry começou super legal, os 2 primeiros episódios eu tô adorando, tô achando que vai ser uma série com muito futuro aí na HBO, porque ele mistura bem essa coisa do cara ser engraçadão, o cara ser meio trágico e engraçado ao mesmo tempo. O Bill Hader falou que ele vendeu pra HBO falando: é uma série de um assassino contratado em que eu faço o assassino. Só isso. Não precisa de mais nada. O cara é muito bom, né? O cara não fez... Ele pode até ter feito alguns filmes ruins, mas ele nunca tá ruim, nunca. Sim. Você viu o SNL dele? Vi. Cara... Ele na cadeira de rodas. Então a série Barry, tá na HBO e tá no 2º episódio só, deve ter aí mais uns 8, 6 pelo menos. Então, uma série, tem muita gente comentando recentemente, mas a minha intuição diz que eu acho que vocês não falaram e nem devem ter visto. Vocês já provavelmente devem ter ouvido falar. É uma série que está no Netflix, é uma série catalã, de um professor de filosofia. Não falamos ainda. Não falamos, Não falamos. Não. Cara, eu... Qual assim, que é? A Rita escuto... ou é a outra? Não, A Rita Merli. É isso aí. Merli. Merli. As 2 grandes séries catalãs estão falando bastante, é Merli e a outra é o Ministério Do dinheiro... Del Tempo, alguma coisa assim. Qual que é do Casa Money de Papel? Heist. Money Casa Heist de é Las Papel. Casas de Papel, que é a que tá mais falada Essa daí de tá, mas todas, eu acho que essa essa é espanhola, não é catalã. Não é E Rita catalã. acho que é dinamarquesa, ou sueca, alguma coisa assim, mas é a mesma pegada do Merli, só que olha com só. a... Mas vamos ao Merli. Então é assim, é uma série sobre... É uma série assim, deliciosa de assistir. Foi uma grande surpresa pra mim, porque eu achei que ela ia ser... Eu já vi essa história em algum lugar, então é um professor de filosofia completamente maluco, que não segue as regras e ensina filosofia para os alunos através da prática, muito mais do que da teoria. Ou Captain, My Captain. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente já viu por aí. Mas assim, o mérito dessa série é total e completamente o carisma do ator que faz o Merli Dos alunos? e de todos os alunos. Além de eles todos serem lindíssimos, é assustador como que uma série conseguiu juntar tanto talento promissor e mais promissor ali, talento já formado ali, assim, todos esses meninos, assim, é uma série que assim, eu terminei de ver a primeira temporada, agora eu tô no meio da 3ª temporada e eu acho que ela termina na 3ª temporada. Eu ouvi falar que ela vai chegar ao fim mesmo, não é só até onde foi, apesar da 3ª temporada ter saído agora no começo de 2018 lá fora, eu acho que acabou mesmo o Merli lá. Acho. Vou dizer melhor quando eu chegar no final. Então eu tô no começo da 3ª temporada e a primeira temporada é assim, é ótima, os personagens são muito carismáticos. Ouso dizer que é uma ótima oportunidade para entender algumas coisas que a gente passou ali meio por cima, aquele Kantzinho ali que você fala, desobediência civil, qual que é o lance do Kant? Não, essa série, cara, é foda para você entender direitinho isso, mas principalmente... Assim, se você pega dos 10, digamos assim, alunos com nome, né? Que não são o coadjuvante que aparece ali no fundo. O Mário Ayala, o Jaime Palino. 8, 9... Boa. 8, 9 são atores espetaculares, assim. Que legal. Cenas de choro, cenas de tensão, cenas com várias tonalidades. Tô com a impressão que tem um que você não gosta. Não, então, sempre tinha uma menina, eu falava assim, ela é boa, ela é, mas assim, os caras setaram um patamar tão alto ali... Que ela não chega. Que ela não chega, e aí falaram, espera, Thiago, espera que você vai ver, e realmente no final da 2ª temporada que teve... Ela foi protagonista de muito mais coisa ali. Mas assim, aquela série de memória afetiva, assim, de você ver
e você chega na metade da segunda temporada, você já começa a sentir saudade dos personagens. Legal. Você sabe que vai acabar, porque todo mundo acaba ficando muito querido pra você. E é uma delícia, e a história galopa. Tem um ou outro episódio um pouquinho mais devagar, mas eles são a exceção. Tranquilamente, eu recomendo pra todo mundo uma série leve de ver, gostosa, série pra família. Mas acho que dá pra falar mesmo, uma série pra família. Eu tô vendo com meu pai e com a minha mãe, e tem sido uma puta experiência. Que legal. Então é o Mundo de Sofia para adolescentes. É uma coisa por aí, eu já ouvi inclusive essa comparação. Merli, imperdível. Inclusive, minha próxima atualização de currículo, eu vou colocar que eu sei falar catalão básico, entre parênteses, Merli. Assim, foi toda a minha experiência com catalão, mas é uma coisa que todo mundo que assiste acaba comentando nas particularidades dessa língua que não é espanhol, não é português e não é francês, mas ao mesmo tempo tem um pouquinho de cada um ali. Eu apanho do catalão, viu? É uma língua que eu apanhei. Eu acho que eu nunca vi nada em catalão pra falar. Tinha uma amiga que a mãe era catalã e eu vi ela falando com a mãe no telefone e, rapaz... É ruim, é quase um uncanny valley, assim, você reconhece algumas coisas... E dá um bug. Dá uma pane porque você acha que vai vir outra coisa semelhante, mas aí é uma coisa bizarra. É isso por aí. É tipo Esperanto, assim. Mas legal, né? Eu já tinha ouvido falar super bem de Merli, não vi ainda. Quero assinar aí embaixo, é muito bom. Não vi ainda, verei. Dá uma olhada nessa Rita depois, pra ver o que você acha. Daí você me fala se tá no nível. Então eu de novo? Rapaz, pode ser. Então vamos lá. Eu vou sentar o pau em 3 coisas ao mesmo tempo, bem rápidas, que todas têm ligeiramente a ver, assim. São 3 ficções científicas que saíram pelo Netflix. Uma é série, 2 são filmes. Eu assisti ontem de madrugada The Titan. Não vejam. É bem fraquinho. Nem sei o que é. Eu vi hoje. Eu fui reassistir uns pedacinhos do Aniquilação só pra refrescar a memória pra cá e eu vi lá ele me oferecendo. Então, eu abri e falei, olha só, com o Avatar, como é que é o nome dele? Sam Worthington. Fazia mó tempo que eu não via ele em nada. Eu sei que ele tá num monte de coisa que vai sair. Fez aquele Na Bomber que eu recomendei pra vocês. Que eu tive eu aqui. não vi ainda. É bom, eu gostei. Depois que terminou... Eu voltei a assistir o Unabomber essa semana. Tô no episódio 6 agora. É bonzinho. É bom, então. Isso daí. Nada que vai mudar a sua vida, mas é extremamente competente. Então, como eu não vi o Unabomber, pra mim ele tá sumindo quase desde Avatar. Acho que ele fez um filme depois que eu vi e depois eu não vi mais nada. Falei, eita. Ele fez uns Terminator Salvation, ele fez então, o Salvation é o 4, mas que deve ser tipo de 2000 e... foi depois do Avatar, mas foi uma época que todo mundo queria ele e depois todo mundo esqueceu. Todo mundo esqueceu, Eu espero que ele tenha feito um bom pé de meia. Sabe o que pode ter acontecido com ele? Ele não morre no Avatar, morre? Não. Tem o 3, o 4, o 5 e o 18 do Avatar saindo, ele pode estar preso aí. Ele fez a Fúria de Titãs também. Fez. Esse filmaço hoje na sessão da tarde. Isso que é uma prova de que 3D pós-convertido não funciona. Não, Fúria de Titãs não é nem sessão da tarde, né? É aquele do SBT, tipo, Cinema em Casa. Cinema em Casa. Então, esse filme, o The Titan, é tipo uma premissa assim, legalzinha, tipo, Terra, catástrofe nuclear, muita guerra, calotas, tudo que a gente já viu. Precisamos sair daqui para onde? Não dá para ir para muito longe. Titan parece... Titã, a lua de Saturno, parece uma boa opção. Vamos ver, muito nitrogênio no ar. A gente vai precisar treinar o corpo para transformar o oxigênio, não sei o que lá tal. Então vamos entrar aqui com uma alteração genética nesses caras militares aqui, selecionados a dedo, para ver como é que vai ser. E, cara, tem momentos tensos, interessantes no filme, assim, momentos em que eu falei, eita caralho, vou fechar os olhos aqui, não, mentira. Mas falei, porra, deu uma tensãozinha. Mas, nossa, como é ruim. E o final dá vergonha. O final é desses filmes que dão vergonha, que você fala, cara, não pode ser verdade. Tipo, em 2018, ninguém fez um filme que termina com o cara voando, tipo, história sem fim, o final, assim. Cara, eu falei, não pode ser verdade. Eu fiquei mal, assim. Eu não acredito, perdi 1h30 de vida aqui vendo isso daqui. Podia ter visto qualquer outra coisa. No
numa nota similar, mas um pouquinho melhor do que esse, o Altered Carbon, que é a série do Netflix. Tem uma ideia tão interessante, de uma Nossa. estética legal. É a mesma coisa do Mute. E a terceira era o Mute, que eu ia falar. O Mute, a gente chegou até a pensar em fazer um episódio só do Mute, né? Quando tava pra sair e tal. O Mute é uma conversa um pouco maior, mas vamos lá. Porque o Altered, a ideia é boa, eu gosto do ator, eu acho que tá todo mundo razoável no papel que tá, não tem ninguém, tipo, nossa, interpretação estelar, isso aqui vai segurar. Não tem, mas também não tem ninguém que tá pondo em risco o negócio. Sei lá, eu achei assim a história muito corriqueira, muito já vi isso antes, pra um setting que era muito interessante pra se fazer. Mas o Nepaliana. protagonista é o Worm. Kinnaman, né? O Joe É, Kinnaman que faz Pra mim ele é o Worm do The Killing. do The Killing e do Robocop. O Robocop do Padilha. Sim. E aí, pra fechar nessa nota de coisas sci-fi do Netflix, tem o Mute. O Mute é Duncan Jones, cara que eu gosto bastante. primeiro roteiro do Duncan Jones, filho do David Bowie, antes dele fazer Moon. E ele é um roteiro que estava rodando Hollywood há muito tempo. Um roteiro que estava muito bem falado. Não sei se chegou a entrar na blacklist lá dos roteiros, mas era um roteiro famoso. As pessoas achavam que era legal, só que achavam que ia ser um filme muito grande, muito complicado de fazer. Por vários motivos ele fez outros filmes antes. Ele fez o Moon, porque ele queria o Sam Rockwell. Sam Rockwell. Depois ele acabou fazendo Quando ele vai oferecer o Mute pro Sam Rockwell, o Sam Rockwell quer fazer o personagem do Sasgard. o protagonista. É. E ele fala, puta, esse não é o papel pra você. Não vejo você fazendo isso aqui. Mas eu quero trabalhar com você, quero você num filme teu. E aí ele escreveu Moon pro Rockwell. E ele filma primeiro o Moon. Aí ele tem o Source Code, que é um filme de estúdio, mas um sci-fizinho legal também. Isso eu acho super underrated. Source Code. Também acho bastante. Aí ele foi chamado para fazer o Warcraft, que foi uma bomba fora da China. Só foi bom na China. E aí ele conseguiu, com a grana que ele pegou do Warcraft, que afinal uma mega produção dá dinheiro, ele conseguiu financiar o Mute. E o Netflix que abraçou, que as pessoas estavam achando meio estranho, porque era um filme grande. E foi, infelizmente, uma decepção para muita gente, né? Caíram de pau no filme, e eu acho um pouquinho injustamente. Um pouco com mas não chegou com lá, razão. né? Não chegou lá esse filme. Eu vi também cheio de esperança. A coisa mais legal é que se passa no mesmo universo do mundo, né? Quando aparece na TV é uma puta surpresa legal. Tem uns easter eggzinhos assim que colocam. Mas é um neo-noir, né? É um filme muito calcado no Blade Runner. Então tem o mesmo visual, se passa em Berlim, quase sempre de noite, neon, Muito neon. prostituição. O Altered Carbon também, né? O Altered Carbon tem bastante desse visual. Bastante neon, bastante coisa de noite. É uma coisa bem... O Altered Carbon é cyberpunk. É cyberpunk puro, assim. A literatura, né, do Richard K. Morgan, que é o escritor, também um escritor super consagrado do começo dos anos 90, de ficção científica. Ele é purão cyberpunk. E o Mute, ele tem a pegada bem no ar de detetive, de ir atrás da femme fatale. Mas eu acho que ele tem umas ideias muito legais, umas execuções muito legais. Eu gosto muito do Duncan Jones como contador de história. O começo do filme não tem não tem diálogo nenhum. É bom o começo mesmo. Ele te conta tudo que você precisa saber, só visualmente, sem forçar a barra, sem nada. Mas aí ele tem um problema sério com os relacionamentos, eu achei. O relacionamento do protagonista com a femme fatale, com o par romântico ali, eu achei péssimo. Que deveria ser o que move a história pra frente e só freia a história, só derruba a história. E fica, na real, assim, não consegue convencer como um motivo suficiente. Sim. É um filme que sempre que a história volta pro protagonista, o filme cai. Quando fica no Paul Rudd, que faz um papel super legal, divertido, diferente. Os dois, né? O Paul Rudd E o Justin Theroux o Theroux, fazendo Nosso querido do Leftovers. Leftovers.
A storyline deles é mais interessante, os personagens são mais legais do que... E é legal porque eles são baseados no Mesh, né? No Mesh, no Hawkeye e no outro que eu esqueci o nome lá. Pra mim é uma sensação de que são dois filmes, duas histórias que foram socadas juntas, assim, né? Desses dois médicos que lutaram nessa guerra que em 2050, sei lá quando se passa, ainda tá rolando, guerra dos Estados Unidos com o Oriente Médio. Então tem uma coisa para ser explorada aí, né? A Alemanha foi ocupada de novo. A Alemanha foi ocupada, aí você tem esse médico que trabalha com prótese de criança. E tem essa outra história clássica do noir, do outsider indo buscar a dama que salvou ele de todo o lado negro dele e tal, que é uma história meio chavosa, assim, né? Meio chavosa no sentido de chavão mesmo. E parece que eles assim, acho que se explorar, tinha coisas para ser exploradas em dois filmes completamente separados aí. É um roteiro um pouco mirim, assim, se for ver. Ele é uma história muito ambiciosa e não tão bem executada. Tem cara de primeiro roteiro. Eu queria muito que o filme fosse bom, queria mesmo. Eu acho que bateram no filme um pouco demais. Eu acho que não é tão ruim assim. Mas ele deixa a desejar bastante. Eu me decepcionei. Tô com fé no próximo aí dele. Quero ver o que vai ser. Vamos ver se ele consegue uma coisa boa aí, porque... O potencial ele tem, né? Moon e sim. Source Code são muito legais. Sim. Vamos lá, eu tenho mais uma última só. Eu tenho uma aqui que eu queria botar na roda, porque acho que é polêmica o suficiente para todo mundo falar um pouquinho, igual a gente falou agora, que também é da Netflix, também que tá na moda falar aí, que é O Mecanismo, série do Padilha. Ótimo. Falando da Lava Jato aí. Eu vi só os 2 primeiros episódios ainda, não vi tudo. Mas eu entendo que é uma série que traz aí... que ferve o sangue de muita gente. Eu, pessoalmente, gosto das coisas que o Padilha faz, desde o Ônibus 174, gosto do Tropa de Elite, sei que ele é mal interpretado, gosto muito do Tropa de Elite 2, acho que ele serve melhor o propósito dele de mostrar que é uma coisa meio The Wire, assim, uma coisa meio sistêmica, o problema do Brasil é sistêmico. E eu tava esperando que esse mecanismo aí fosse... De novo, eu não vi a temporada inteira para falar, mas fosse mostrar um pouco mais do problema generalizado do Brasil, mas de uma forma um pouco inteligente. E eu não achei ele tão inteligente assim. Eu achei ele um pouquinho forçado em algumas coisas. Até onde eu tô vendo... Tem uma linha muito clara entre bonzinhos e malvados. E malvado é todo mundo que está na parte política, e bonzinho é todo mundo que está na parte policial. Eu não sei se isso melhora depois, espero que melhore. Mas eu entendo as reclamações de muita gente falando das mudanças de fala, colocar fala na boca teoricamente, do Lula, coisas que foram faladas por um adversário do Lula, é um absurdo, tá errado. É um jeito estranho de contar a história, porque você não está satirizando como fazem com o VIP, ou como The Wire, você não está fazendo alegorias. Você está usando uma base muito concreta, muito clara e muito recente das coisas que estão acontecendo. E aí você vai e inventa em cima disso. Você não está sendo documental, tipo, Todos os Homens do Presidente, que é uma coisa que estava acontecendo também no calor do momento ali, que aconteceu o Watergate, então vamos falar do Watergate, e eles usam os nomes certos, a ordem dos acontecimentos está certa, não tem ninguém... Quem falou o que está certo. Então é documental e é dramaticamente interessante ao mesmo tempo. O mecanismo, eles, para fazer a parte dramática, que eles colocam na plaquinha lá no começo, né? Os eventos foram alterados para efeito dramático, mas uma série em que todo mundo sabe que está falando de uma coisa real. E com personagens que imitam as pessoas reais. Então, eu achei que foi um problema conceitual ali. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Não cheguei a ver. Eu vou ver muito logo. Eu só não cheguei a ver porque é uma das séries que eu vou ver com a Ana, minha esposa. Então eu tenho que esperar ela pra... Não verei. Já definiu. Não verei. Já cancelou seu Netflix. Não vou cancelar. Eu não preciso cancelar o Netflix. O Netflix... basicamente renova as coisas segundo quem assiste, quanto assiste e quantas assinaturas novas eles conseguem através de um negócio novo. Tipo, vai sair uma série
baseada numa história e produzida, acho, pelo Condzilla. Condzilla é o rei do funk no YouTube. Ele produz a maioria dos clipes de funk no YouTube. Tudo que ele lança tem 1 milhão de acessos e tudo mais. Então, tipo, é um bom caminho pra você que tá começando no funk. Vai ser uma série do Condzilla. Ele sabe contar a história? Menor ideia, cara. Agora, a Netflix olhou e falou, mano, olha quantos caras seguem esse canal, imagina quantas assinaturas novas a gente vai ter. Sim, porque o Netflix não tem o problema que a Globo, todos os canais têm, que é grade. Netflix não tem grade. Você pode colocar uma porcaria e esconder a porcaria ali e que se alguém gostar, vai ter acesso. Já vai ter valido a pena. Já vai ter valido a pena. Minha posição é muito simples, assim, eu gosto muito do Ônibus 174, eu gosto dos 2 Tropas de Elite, gosto muito do 1. Acho um puta filme legal. Problematiza uma série de coisas que não precisava problematizar. E eu não entro no debate do que ele tá mostrando. Tô dizendo aqui como filme. Acho que é um filme que funciona muito, muito bem. E só que recentemente, principalmente depois que o Padilha vai pros Estados Unidos, ele começou a ter mais voz. Deram muito mais voz pro Padilha até... No Brasil. Que lá fora ele fez um Robocop sumir. Ele e ninguém... Na verdade, o Narcos fez um sucesso relativo fora. Não, mas ele é mais um lá fora. Sim. Mas depois que ele saiu, deram muita voz pro Padilha aqui. E eu percebi que ele é um idiota. Eu não concordo em absolutamente nada do que ele fala. Eu acho ele um mongol. Putz, eu discordaria de você até ver as reações dele ao mecanismo. Deslumbrado. Pois é, essa discussão toda aí tá super na ordem do dia, então eu tenho todos esses motivos para não ver, mas exatamente por isso que eu quero ver até o final. Até porque, assim, tem gente que eu conheço, que trabalha. Meu único motivo é o Arthur Cole para assistir, é esse. Fazendo então, Lula. Tem um monte de gente que eu conheço que trabalha, gente que montou 2 episódios. Dizem que a equipe é muito boa, né? Trabalhar pro Netflix deve ser uma coisa bem gostosa de fazer. Eles dão liberdade, né? Eles pagam bem e dão espaço para você trabalhar. Fazer Netflix te dá o orçamento e não te enche o saco. Perfeito. Basicamente. O que mais você pode pedir? E o Padilha é um cara que sabe contar história e ele sabe montar a equipe dele, ele chamou gente boa, a técnica é muito boa. Não, o Narcos, por exemplo, eu vi a primeira temporada e o comecinho da segunda, eu gostei muito. Eu acho o Narcos super bem feito. Não reclamo do sotaque do Wagner Moura. Putz, me incomodou, cara. É eu que não falo espanhol. Me incomodou. Não me incomodou, nem... Mas deixa eu terminar de falar só. Sim, senhor. Desculpa te cortar. Imagina. Mas o que eu tava querendo dizer, assim, até uma discussão que teve num grupo de WhatsApp que eu faço parte com o Mário e tal, que é assim, então, o que dá para pensar antes de ver? A gente sabe de tudo que está sendo reclamado, de distorções, vamos falar assim, porque distorções é uma palavra que tem um peso aí, né? Parece ter uma intenção quando você distorce, não é só... eu acho que tem muito filme que é baseado em fato verídico que você tem que fazer 1000 coisas para aquilo funcionar enquanto uma peça de drama. Então você tem que fundir 2, 3 personagens em um, você tem que ignorar que um personagem se separou de outro e não sei o que tal. Eu cheguei até a citar o exemplo do Mente Brilhante, do filme com Russell Crowe, sobre aquele matemático, que na vida real, aquele matemático, ele tinha se separado da Jennifer Connelly e ela casou com outro cara. Só que ela continuava cuidando dele. No filme, enquanto draminha, Hollywood, não sei o que, eles continuaram juntos. E eu até entendo você fazer isso. Meio chato o que me foi apontado, cara, né? Mas o que me foi apontado é chato. É chato e não é, porque às vezes cria ruído, e eu acho que a gente vai falar um pouco disso, assim, porque eu acho que o Davi leu também, né, o Aniquilação, eu também li, e é uma oportunidade legal para discutir por que as opções, assim, por que você se separa da fonte para fazer uma peça audiovisual de 2 horas, ou aí no caso deve dar umas 8 horas, sei lá quantas horas de série deve ter, mas o que foi lembrado e que é fato é assim, a gente está em ano de eleição, né? A gente está em ano de eleição, poucos meses antes da eleição, meia dúzia de meses antes da eleição, então nenhuma dessas escolhas dá para dizer que é meramente em prol da narrativa. Então eu acho que é uma coisa que precisa ser pesada mesmo. Olha, pelo que eu ouço, conheço do Padilha, eu não acho que ele seja partidário.
Eu não acho que ele goste de nenhum partido, não acho que ele goste mais de um do que de outro. Eu acho que ele não gosta de ninguém. Ele serve, é tipo a Globo, assim, ele serve sempre a si mesmo. E acho que com isso vem os problemas, os vieses pessoais dele, assim. Eu não acho que ele tá planejando, eu não acho que ninguém, nem Netflix, nem ninguém tá planejando desviar uma eleição por causa, né, dessa série. Eu acho que é a visão que ele tem e eu acho que essa visão tá errada. Não tá totalmente errada, mas eu acho que ela tá equivocada em alguns momentos. Pelo menos até onde eu vi. Posso dar um dedinho, então, Vai. nesse assunto? Claro. Eu acho que... O podcast também é seu. Eu acho que esse ponto da eleitoral, foda-se, não vai mudar a opinião de ninguém. A gente já conhece muito bem as pessoas no Brasil para saber que quem vota no Lula vai votar no Lula, se ele puder concorrer. Quem não vota no Lula não vai votar. As camadas que poderiam estar em dúvida ou ser persuadidas para um lado ou para o outro, provavelmente não tem Netflix. Então, assim, o impacto eleitoral disso vai ser muito pequeno. Qual é um problema que eu tive quanto a essa mudança? Só a mudança da fala, colocar a fala na boca do personagem que seria o Lula na história. Daqui a 20, 30 anos, será que não vai ficar gravado do jeito que foi contado na série? Assim, na consciência geral. Mas é isso que é a questão. E eu acho que isso... É só pela mancada. Você subestima o impacto que tem isso, que é você criar um zeitgeist... Não, pode ser que daqui você tá a criando um 20 anos... zeitgeist com uma intenção, assim. Então, é isso. Se a gente vai ver a demografia do Netflix é pequena, comparado com os eleitores, não sei o que, se você... não, você pode estar criando, mas para esse ano... Eu acho que para esse ano é muito pouco tempo. É muito pouco tempo para mudar. Eu acho que é difícil da gente medir esse impacto. Assim, deixando claro, mesmo que seja eleitoreiro, mesmo que seja manipulador e etc., tá totalmente dentro da legalidade você fazer essa obra eleitoreira e tal. Lógico. Não é... Pode ser errado do ponto de vista ético, mas não é errado. O que tá dentro o que não está dentro da legalidade é todo mundo que já começou campanha antes de poder começar a campanha. Certeza, isso tudo. O meu problema com a série específico com a série é essa narrativa que o Padilha tem do policial ser a PF, o policial outsider, ser o cara que é o bonzinho que vai salvar o país. Se a gente tá falando merda e no final da temporada a PF é uma merda também, então venham falar pra gente. Assim, eu vi até o segundo episódio e pelo menos o chefe da PF ali não é um cara muito bom. Mas o protagonista lá, o Celto Mello e a outra menina lá, desculpa que eu esqueci o nome, por enquanto eles são irrepreensíveis, assim. Estouram, assim, em termos emocionais, mas estão sempre querendo o bem da sociedade como um todo. Enquanto todo mundo tá dentro no esquema. Eu queria um The Wire. Não veio um The Wire. Tá vindo uma coisa um pouco mais simplória. Tá vindo muita coisa com voice-over do tipo... No começo, eu não vi a doença por inteiro. Eu vi só um sinal. Era o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do Brasil. Roberto Braga é um câncer. Ninguém combate um câncer impunemente. Ninguém. Ele adora um voice-over. Então, ele já gostava do voice-over antes, mas não tem o Brother Mantovani ali do lado dele pra arrumar o voice-over dele. Pois é. Não é a mesma qualidade de voice-over do Tropa de Elite. Mas Tropa de Elite 1 e 2, né, o Braulio salva. Então, justamente. Ele usa um pouco no Narcos também, não usa voice-over um pouquinho? Usa, Assim, o Narcos pode ter os mesmos problemas do mecanismo, é que eu não tenho o conhecimento a fundo. Eu sei que eles mudaram um monte de fato e tal, mas eu não sei se foi uma mudança desse nível de você virar a narrativa, como foi no mecanismo. O que eu te disse, a narrativa pra mim, o meu maior problema é isso, assim, porque já é uma coisa que já tá acontecendo no país, sabe? Tipo, a Polícia Federal já teve seu momento de super fama, o Moro... momento de super fama, e peraí, menos nos dois casos e analisa direito, tá, sabe? Tipo, vai lá e vê se cumpriu o papel exato, vai lá ver se seguiu o que tá no livro, vai ver se não tem um viés no que foi feito. Sim. Então, acho que assim,
eu fico no... Eu já vem isso antes, e aí ele vem e corrobora essa opção, colocando o APF, colocando o cara outsider como o pessoal que vai resolver o país. Eu acho meio complicado. Bom, eu vou acabar a temporada e aí eu venho com notícias pra ver se Mas isso eu acho que a muda. gente falou bastante de uma coisa que ninguém viu e o Davi só viu 2 episódios. Estamos batendo sem saber. Bastante coisa pra falar sobre um negócio que a gente não viu. Não, é que causou um rebuliço, né? Sim. Tipo, Foi. Tá causando. no né? mesmo dia que a gente nesse grupo de WhatsApp teve essa discussão, eu tive no grupo do pessoal do RPG Imagino. também. E, e isso porque veio o Twitter, né? O Twitter veio trazendo isso daí. Foi só assim que eu descobri que o Arthur tava na série também. Porque aí eu vi uma cena da série e falei, olha só, quem é o Lula nesse caralho? Muito Sim. bom. Você, Thiagão. Próxima dica, bom, eu vou dar dupla, porque esse eu tô com uma intuição que vocês já devem ter falado. Vocês já falaram do The Square? Eu mencionei, mas eu não sei se a gente falou muito a fundo, não. The Square é o filme do Robert Oslund, do cara do Force Majeure, de Eu queria 2 falar anos desses atrás. dois, porque eu assisti os dois um atrás do outro. Legal. No do Oscar a gente falou, né? Porque tava Chegaram, concorrendo. ele tava, verdade. Ele concorreu ao Oscar de estrangeiro, né? E pra mim era o favorito. Pra mim ia ganhar com certeza e não ganhou. Ganhou o chileno. Ganhou a Mulher Fantástica. Eu não vi ainda, que deve ser ótimo Deve filme ser também. ótimo. Mas o The Square, pra mim, pro meu gosto, é o filme que eu queria ver. Eu acho que foi o melhor filme que eu vi, vamos dizer, de um ano pra trás, pra não falar, porque como eu vi no comecinho do ano, é fácil falar que é o melhor filme do ano, mas assim, é um filme que mexeu demais comigo. Então, é um filme que ele conta, focado mais ou menos num curador de um museu de arte moderna. Estocolmo. Em Estocolmo, boa, a ponto de chegar uma exposição super conceitual sobre solidariedade, bem arte contemporânea mesmo, essas coisas em cima do nada, do minimalismo e tal. E é um filme que ele fala muito sobre as relações humanas e tem um tom de cinismo. Muito tom de cinismo. Nossa senhora, que é assim, é fantástico, é um filme que me fez rir muito. Teve muitas partes assim que eu gostei muito, assim, cheguei até a dar umas gargalhadas e tal. Ótimos atores. Esse cara aí que eu esqueci o nome, que faz o curador, ele é muito bom. Tem uma participação da Elizabeth Moss. Tem uma cena que essa vale tentar deixar o máximo possível sem falar, mas que eles chamam um dos atores do Planeta dos Macacos, um dos atores que interpretam o Símio. É a cena da capa do filme. É a cena da capa do filme e, sei lá, uns 12 minutos dos mais poderosos que eu vi. Ultimamente é uma cena que mexe profundamente assim com quem vê. E aí eu gostei tanto desse filme, gostei muito do jeito que esse cara filma, assim como ele, assim, boa parte da ação que ele está fazendo acontece fora da câmera, as pessoas olhando para fora do quadro, e aquilo é muito rico, porque atiça demais tua imaginação e tal. Aí eu falei, eu preciso ir atrás do outro filme dele, que eu já tinha ouvido falar, que também ganhou Cannes, que nem esse, que é o Force Majeure, não sei pronunciar isso. Em inglês eles são Force Majeure, falam em francês em Em inglês é uma anglicizado. expressão que vem do francês. Força maior, a gente usa uma força maior. expressão legal, inclusive, né? Que eu Em acho- sueco, o nome do filme é Turist. Turist. Olha só, Só isso. que loucura. E eu não me decepcionou em nada em sair de um e pro outro. Eu gostei, tem assim, talvez até mais cinismo do que tem no The Square, tem lá, porque aí eu vou rapidinho contar a premissa. Não, cuidado, esse filme Será? é muito fácil de spoilerizar. Eu vi Porque eu vi ele na mostra, eu adorei o filme quando eu vi. Olha E ele só. tem, mas Acho é uma que talvez eu não conte família, nada mesmo. Conta você então. tá, é uma família sueca que vai passar as férias nos Alpes franceses e é uma família de alta classe, né? Franceses ou suíços, eu não lembro. Mas é pai, mãe e 2 ou 3 filhos Dois filhos. de até 10 anos, assim, são filhos novos. E é um filme que vai questionar o papel do homem na situação ali. Eu gostei mais do Force Majeure do que do The Square.
Eu gostei também do The Square. Eu fico bem dividido, assim, porque eu acho que eu ainda preferi. Eu gosto muito do final do Force Majeure, a última cena, mas o Square eu achei mais parafusado e tal. O The Square eu achei muito mais ambicioso. São muitas histórias que meio que se envolvem bem mais simples, com o curador do museu ali. Mas são histórias que não se ligam. A história... Bom, não vou nem entrar em detalhes de quais histórias são. Mas são muitas coisas que não tem uma narrativa certinha, começo, meio e fim. É legal, mas eu acho ele um pouco ambicioso demais, assim. Eu gostei. Eu lembro que eu descrevi, quando eu tava querendo convencer umas pessoas a assistirem pra ver o The Square, como, sei lá, 7 ou 8 curtas-metragens. Basicamente. Um atrás do outro, mas assim... Todos têm o mesmo protagonista. Eu contesto que tem uma linha que costura tudo ali, tem uma linha que... Quer dizer, ou melhor, em vez de eu afirmar que tem uma linha, eu acho que assim, na lacuna que tem entre um núcleo dramático pro outro, tem um espaço muito rico pra gente pensar por que essas histórias estão juntas desse jeito, assim. Ele é um filme... de novo, eu gostei bastante do filme, mas ele é um filme meio lacrador, assim, meio... sociedade, olha só como a gente é! Lacradora. É um cinismo, assim, que é super adequado pra nossa época, mas não sei se não vai ficar datado daqui 20 anos, talvez. Não, pode ser. E é ótimo, assim, né? Todos nós aqui somos de alguma forma ligados com artes e cultura e tal. Então, até esses questionamentos desses assuntos de arte contemporânea, ele joga um pouquinho de luz, assim, em cima dessa classe artística muito politicamente correta, que aceita toda a diferença e não sei o que, tarará, tarará, e como em dadas situações esse pano cai e a gente vê que a coisa não é bem por aí, assim. Achei um filmaço. O The Square tá no Hulu, não sei onde mais tá, e o Force Majeure tá no Netflix, brasileiro, inclusive. É mesmo? Uhum. Foi lá que eu vi. Foi lá que eu vi. A memória vindo. Nossa, o trampo pra arranjar legenda pra aquilo e pra saber se tá em sync, os caras falando em sueco. Em sueco. E tem uma pontinha um papel importante do cara do Game of Thrones, o Magnar. Sim, no Force Majeure, né? Um dos Wildlings. O Ruivão com aquele E aí você de vê barba. ele fazendo um bárbaro no Game of Thrones e você nem imaginava que o cara é um ótimo ator dramático e ele tem uma cena de um diálogo longuíssimo entre dois casais, extremamente constrangedora, e ele brilha lá. O Force Majeure é um filme de constrangimento. O The Square também. Mas o Force Majeure, como ele é uma história um pouquinho mais fechadinha, o constrangimento é mais difícil de fugir. Exatamente. Então, se você não gosta de Curb Your Enthusiasm, essas coisas assim, nem vai, porque é difícil assistir. Ou marca uma sessão de massagem, depois você vai ficar com os ombros tensos, assim. Tem mais algum, Mário? Eu tenho um último. Vai lá. Na verdade, é uma coisa que eu descobri hoje que existia. E eu queria muito a opinião de vocês, porque eu tô sentindo que eu tô ficando azedo em algumas coisas. E eu acho que vocês podem me salvar do azedume. Eu comprei até falei aqui no podcast, se eu não me engano, Como Falar com Garotas em Festas, do Neil Gaiman. Você falou que não era muito bom. Eu tenho sentido o Gaiman muito formulaico. Ele acabou criando um gênero dele e ele não fugiu desse gênero nas coisas que eu li, pelo menos. Então, o Oceano no Fim da Rua, é isso que chama? Alguma coisa assim? Isso. O livro dele eu li sabendo exatamente tudo o que ia acontecer. Ele me pegou, porque o Gaiman, além de ser um ótimo contador de histórias, ele tem um lirismo muito bom no que ele escreve. Ele me pegou e me deixou emotivo no pós-fácil, no final, no epílogo, não é pós-fácil, no epílogo. O epílogo do livro é muito bonitinho e é muito cheio de emoção. O Como Falar com Garotas em Festa era não me surpreendeu em absolutamente nada. É uma historinha fofa. Se fosse tirinhas de jornal, dava no mesmo. E eu descobri hoje que ele vai virar filme e sai em maio. Mas já? Com a Ellie Fanning. E Eu ouvi falar. Eu não tinha ideia, de repente eu vi o trailer hoje. Falei, quê? Caralho. Expandiram o quadrinho. O quadrinho é basicamente assim: moleques na Inglaterra, década de 80, comecinho da década de 80, vão para uma festa
de uma menina estrangeira, uma aluna estrangeira que eles conhecem, que é mais velha que eles um pouquinho, e eles acham que vai ser um máximo, eles estão super empolgados, e aí eles chegam na festa e a festa só tem meninas. E depois ela começa a ficar misturada com o tempo. E o que eles descobrem na festa é tudo que importa no quadrinho e termina no final da noite. O quadrinho termina no final da festa. No filme, eu já vi, vendo o trailer, eu já sei que a festa acontece e tudo mais e tal. E vai muito além. Tipo, tem tudo que acontece depois da festa. Eu vou assistir, provavelmente. Não teria nem como não assistir. Mas eu não sei se talvez não seja too much, assim. Parece juvenil, assim, pra molecada? Ele é teen. Ele é mais... não é teen, ele é Young jovem. adult, Young adult. Então, assim... Ele é uma coisa jovem, é um filme divertido, deu pra ver que ele vai ser divertido. Eu penso assim, tem material mais interessante, talvez, do Gaiman pra tentar transpor a barreira do escrito pro audiovisual. E aí eu não sei se, de repente, agora ele virou meio um Midas no meio, né? Tipo, demorou pra isso acontecer. Todo mundo sabia, tava esperando isso acontecer, ele tava sempre ali na boca, né? Pertinho de acontecer. E não acontecia porque era muito difícil de adaptar o material dele, né? No Deus Americanos era super complicado. O Neverwhere começou com uma série da BBC. E eu não acho nem que a série da BBC é a melhor adaptação do que tá escrito. Aí acabou virando quadrinhos depois do Neverwhere. E eu dei uma olhada por cima e não gostei muito do que eu vi. Até acabei preferindo a adaptação da BBC. Porque, tipo, ela me mostrou um lado que eu não tinha imaginado. Quando eu lia, o que eu imaginei, a minha imaginação era completamente diferente do que a BBC fez. Mas eu sei, é um material difícil também de fazer. Sandman é uma treta que vem sendo carregada aí. Quantas pessoas não levantaram essa bandeira já? Pois é. E aí, de repente, veio pro último quadrinho que ele lançou, que é tipo do ano passado. E já vai sair o filme. Porque saiu Coraline. Coraline foi super bem. Aí saiu Deus Americanos, a série. Foi super bem. Aí agora ele tá fazendo Belas Maldições, uma minissérie. A pedido do Pratchett. Foi o último pedido em vida dele. E o Gaiman não pode ele tá negar. sendo o showrunner também. Ele é o showrunner do Belas Maldições e o showrunner da segunda temporada do Deus Americanos. Belas Maldições é o Good Omens, né? Sabe o que eu ouvi falar que era boato esse negócio? Do que, dele ser? De ele ser o showrunner da segunda temporada, não é não? Não, Do American Gods, ele não é o showrunner. não vai ser? Não, então foi um boato que Ele mesmo surgiu desmentiu. logo depois. Ele falou que ele tá próximo, mas... E você falou que o How to Talk to Girls at Parties é recente? Não é não. 2006. 2006? 2006. Então eu já escuto falar desse livro faz tempo. Eu acho que talvez possa ter chegado aqui ano passado, talvez. Não, eu acho que você tá ouvindo falar dele porque começaram a adaptar. Pode ser que... Não, eu comprei o quadrinho no ano passado. Eu vi a primeira vez em entendi. português no ano Então, passado. traduziram porque vai ser adaptado. Pode Entendi. ser. Mas Pode é... Já tem um chão. Tá, tem mais umas coisinhas aqui. Uma delas é que, finalmente, talvez pra sempre, acabou o X-Files. Que ressuscitou. Não precisava. Não precisava ter voltado? Não. Não precisava. Mas... Você gostou? Tirando... É a mesma coisa que eu venho falando desde o ano passado. Se você tirar os episódios de mitologia desse revival, os episódios individuais em Monster of the Week são muito bons. São de bons a muito bons. Não tem episódio muito ruim, assim. Eu achei fraco até o antepenúltimo. Tipo, fraco de falar, meu Deus do céu, por que eu tô assistindo essa série? O primeiro da temporada foi péssimo, igual o último do ano passado. Acho que o segundo Não também. tinha como continuar depois daquele último, né? Então, eles começam com uma história de mitologia, não vou falar o que acontece, porque quase ninguém viu. Eles fazem uns retcons fudidos de mudar de uma história que vinha acontecendo desde lá da 8ª temporada, muda totalmente, faz um retcon e deixa os personagens no final do episódio num cliffhanger, e aí o episódio seguinte é um Monster of the Week, então eles estão bonzinhos, bonitinhos no FBI, fazendo o trabalho deles. Fazendo trabalho normal. Não faz o menor sentido na história. Mas esses episódios individuais eu achei que foram legaisinhos. Nossa, o das meninas que enxergam outra coisa lá, enxergam o monstrão. Aquele é fraco. Ah. Aquele é fraco.
Monster of the Week. E é fraco. Mas o episódio que eles quase não falam, não tem diálogo, que é de tecnologia. Esse é legal. Esse é legal. Não, mas o do Joe Haley Osmond lá, como é que é o nome do filho do moleque do... Harley Joe Osmond. Ele mesmo. Fraquíssimo Eu também. gostei. É o episódio do Skinner, cara. O Skinner nunca aparece. Eu amo o Skinner, é dos meus personagens favoritos do X-Files. Fraco. Ele tá super diferente nesse revival. O Skinner é outro cara, outro personagem nesse revival. O Skinner que termina a série ele volta e você, tipo, você fica o tempo todo... Eles fazem você achar que o Skinner tá trabalhando com o canceroso. Tipo, umas coisas que você fala... Como é que eles estão levando a história pra esse lado? Quem é esse cara? Porque ele não é o Skinner. Legal, adoro, porra. E a Mônica Reyes? E é a Mônica Reyes. Ela aparece nessa temporada pra só pra gente falar que, olha só, a Mônica Reyes. Não, mas ela é outra personagem, nem parece a mesma pessoa. Não, eu não cheguei a ver, eu vi o primeiro episódio só e eu cheguei a ver ela aparecendo lá. Então, eu acho que o Chris Carter já era pra mim, cara. Porque... É o que eu falei, tirem o Chris Carter do X-Files. Só tira ele e já melhora. Devolve se a gente começa a olhar assim... Devolve a DC pra Marvel. Você olha pras 10 temporadas lá de trás e você vê que tem 1 ou 2 episódios dirigidos pelo Chris Carter que são bons. Os outros todos, eles são ousados e eu acho que isso teve um papel importante naquela época, 90 e pouquinhos. Ninguém fazia muito essas ousadias numa série, vamos dizer assim... De 24 episódios. Exatamente, de 24 episódios. Você fazia esses episódios um dos meus preferidos de todos da série inteira é dirigido por ele. Qual que é? Que é o Triangle. Que é o que é no navio Triângulo das Bermudas. Sim. Que é feito Teoricamente sem corte. Teoricamente sem corte. É ótimo esse episódio. Adoro. Então, eu acho legal pelas ousadias, mas são poucos episódios dele ali que são legais. E aí, assim, teve aquele piloto, e eu acho que ainda tem no Amazon Prime, de uma série que chamava The Event, que era uma série do Chris Carter, que ia ser a próxima série dele. E, cara, aquilo parece tão B, mas tão B, que você fala assim, nossa, será que teve problema de orçamento, produtor em cima da hora? Mas é velha essa série? The Event. Acho que ia sair em 2010, alguma coisa assim, 2011. Eu vi uma série que chamava The Event, que era na época do Lost. The Event. E aí era ruim mesmo, mas eu assisti porque eu sou mongol. Poxa vida. Acho que é um The After. The After. A de 2014. Vai, na trave. Sim, foi bom. E é assim, então é isso, corrigindo o nome da série, tem o piloto, eu acho que no Amazon Prime, porque ia ser uma série, uma das primeiras séries da Amazon Prime, inclusive. E é ruim, você vê que você fala assim, nossa, que é mau gosto. É essa a palavra, é mau gosto. E aí a primeira temporada do revival do X-Files, eu achei ela inteira de muito, muito mau gosto. Não teve nada ali pra mim que eu olhei e falei... Nem o episódio do o Guy Man. O Guy Man? Então, não. Putz, eu achei uma ideia bacana. Mas, assim, é isso, assim. Eu acho que... Aí é uma coisa de gosto pessoal, assim. Eu gosto mais... Considerando, eu vi 3 vezes todas as temporadas de Arquivo X lá pra trás. Eu acho que eles se arriscam muito e... Pro meu gosto, é super pessoal que eu tô falando, mas eles se arriscam muito e poucas vezes eles acertam quando eles querem seguir pro humor. Tem uma coisa ou outra ali que lá no passado, aquele episódio com... Os episódios que eu mais gosto são os de humor, cara, que são os do Darren Morgan, que é o cara que fez esse do Guy Man. Darren Morgan, nunca parei pra prestar atenção no nome. O Chris Carter é o fodão, mas aí ele tem, tipo, 4, 5 caras, um deles é o Vince Gilligan, que entra depois, que é o cara do Breaking Bad. Mas o Darren Morgan e o Glenn Morgan são 2 irmãos, e o X-Files até hoje é produzido por esses caras. Um de humor que eu gosto bastante é aquele aquele que é feito como documentário de TV. Sim, aquele é ótimo. Do Vince Gilligan. Do Vince Gilligan. É do Vince Gilligan esse, que é do lobisomem. Sim. É super legal. Sim. Tem uma coisa ou outra, o Grande Mutato, Isso, me emociono. o Mutato é do Darren Morgan. Então, eu me emociono pra caramba com o Grande Mutato. Eu acho que as 3 vezes que eu assisti, as 3 vezes eu chorei no finalzinho ali, com a Sherry e tudo mais e tal.
A Mas gente sei vai... lá, eu não gostei mesmo, assim. E se eu for olhar hoje, talvez esses daí, já que vocês dois, eu confio muito em vocês dois, estão me falando, presta atenção que esse episódio pode ser legal, pode ser, mas naquele imbróglio que foi vindo, um atrás do outro, uma das minhas séries mais queridas ali, meter uma porrinha que se salve ali no meio, pra mim não salva em nada. Assim. Não, doeu, né? Não, vou te Aquela falar que temporada. essa temporada agora, essa desse ano, pra mim, que não tem esse apego emocional com o fim da série, porque eu parei de ver, depois eu vi, é melhor do que a nona temporada. Nona temporada Tá pra bom, mim não eu salva vou nada. conferir, eu ia conferir de todo jeito, assim, porque tem que ver. Já tem que eu, ver, mas- já eu acho assim, tem 2 episódios bons, eu ainda não vi o último. Me falta ver o último só. Os 2 episódios bons é o do... O último é ruim, mas não é a bomba que é o primeiro. Tá. O primeiro é uma bomba. Os 2 episódios bons pra mim são o antepenúltimo e o penúltimo. É o do tecnologia e o de bruxaria. E acabou. Eu gosto da ideia do X-Files pegando assuntos de hoje, que não podia pegar nos anos 90. Tipo, eles fizeram um episódio de videogame lá na 7ª temporada, escrito pelo William Gibson, William Gibson. É um lixo aquele episódio, um lixo. Mas, com a Xena. Com a Xena. eu vou falar dela daqui a pouco. Mas esse da tecnologia de agora, de cartão de crédito, do robô e tal, que é uma premissa super fininha, assim, que não tem nada... Mas é legal ver a Scully Não, e o Mulder ali. ele faz uma ligação quase que direta com o Warhead lá. Qual que é o nome do Black Mirror? Do episódio aqui dos cachorros. Com o... do episódio preto e branco lá, que eu esqueci o nome agora. Mas enfim. E é um episódio que não tem diálogo também. Também. Mas eu acho que já deu. Opa. Mas os episódios que Que se salvam, se salvam. mas tem pra os você. episódios que se Vou salvam. olhar com carinho pra eles. Cara, Mas dava um programa podcast só sobre só X-Files, não, vai sem dar. dúvida. Principalmente Vai dar. mergulhar temporada atrás de temporada ali. Não, nós vamos fazer. Eu tenho mais 2 coisas rapidinhas pra falar. Vocês querem faz falar as agora? notinhas aí. Manda ver. Tá. A gente falou da Xena, da guerreira. É uma série com ela, baseada nos filmes do Sam Raimi, que é Ash vs Evil Dead. Que é uma série do Stars também. Sim. Tá na 3ª temporada. Tá na 3ª temporada agora. É uma série de comédia e de horror. É o Sam Raimi clássico. Se você vir o piloto dessa série, se você gostou do piloto, vai fundo. O piloto talvez seja o melhor episódio da série até agora, porque foi dirigida pelo Sam Raimi também. Mas é loucura do começo ao fim, assim. Se você gosta do Evil Dead como um todo. Só que a diferença é que o Ash hoje não tem 20, 30 anos. O Ash hoje tem 60. E ele é um cara... Ele é um baby boomer, sendo daquele jeito escrachado que ele é. É o mesmo ator, né? Mesmo ator, como é que ele chama Bruce mesmo? Campbell. Bruce Campbell. Ele fez A bastante primeira coisa. temporada é muito legal. É muito legal, a segunda é boa também, e a terceira é um pouco mais média, mas ele tem uns pontos altos, muito altos. Eu vi até, a primeira é divertidíssima, assim. Daí tem vários episódios que eu ri bastante, que foram... A segunda eles começaram a forçar um pouquinho algumas coisas, hoje ainda continuam forçando, mas ainda assim tá muito legal, tá muito divertido. Apesar de ser um grande arco, uma história contínua, você não pode ficar querendo coesão da série, assim. É uma série divertida pra você assistir, dar risada e ficar enojado, porque é muito nojento. Sim, é meio gore. Toda a abertura da série é um jorro de sangue na tela e que em cada episódio esse jorro de sangue é provocado em algum lugar lá. por alguma coisa legal. na série. E a sua segunda notinha? Minha segunda notinha também é meio louca, assim. É um filme com o Nicolas Cage chamado Mom and Dad. É um filme novo do Taylor, do Neveldine Taylor, que são os caras que fizeram o filme, o Crank lá. Como é que chama o Crank em português? Puta que pariu. O cara é viciado em adrenalina. Adrenalina. Ele não é aquele Adrenalina, viciado. não é adrenalina? É adrenalina. Isso. Ele não é aquele viciado. Ele precisa de adrenalina, senão o coração dele para e Explode. morre. Explode. É um X-bolinha. Mas é um filme Ação de um non-stop. dos 2 caras com o Nicolas Cage. Eles fizeram o Motoqueiro Fantasma juntos, com o Nicolas Cage. Mas é um filme em que o Nicolas Cage é o pai e Selma Blair é a mãe. E é uma coisa meio The Happening do Shyamalan, em que do nada algo acontece em que os pais precisam matar os filhos.
Todos os pais do mundo precisam matar os seus filhos. Você olhou estranho pro Daniel depois do É filme? uma vontade... Eu tava com o Daniel do lado assistindo o filme. É uma vontade incontrolável. É tipo o anti-instinto de proteção que você Daniel, tem. vem ver um filme com o papai, vem cá. Deixa eu te mostrar o que acontece. Você Ele não tava foi. dormindo do meu lado. E são as mortes horríveis, assim. Nada super gráfico, mas coisas que você infere. Que legal. Como é que chama? Mom and Dad. Legal. Onde você viu? Torrent. Não saiu ainda. Esse canal muito bom. Sintonizem na sua Assim, TV. não é um bom filme, não é um grande filme, mas é um filme muito interessante, é legal. Tem alguns assuntos que ele trata que são legais. Os temas são bem explorados em alguns pontos. Mas não é um filme que vai É divertido. É divertido. Estilo Ash vs Evil Dead. Isso. Tá. Então é isso aí. Então, por enquanto, vamos fechar esse primeiro programa aqui. Esse episódio foi só com as dicas. Tinha muita dica, então precisava aí Durou de um aí tempo um a mais. pouco, até mais do que a gente gostaria. É. E o próximo episódio, Annihilation. E vai sair pouco tempo depois desse, então fiquem de olho nos feeds aí. Mas falem com a gente aí o que vocês acharam do mecanismo. Tem defensores mais... Vem xingar a gente aí, vai. Pode xingar a gente, fala Tá se a gente acertou nas recomendações. E se vocês descobriram alguma coisa por causa da gente, também fala, que é sempre legal saber. Sem dúvida. E para fazer isso, procura a gente no e-mail podcastcatchingup@gmail.com Ou no Facebook, facebook.com/podcastcatchingup. ou acha a gente no Twitter, eu sou @dedonato. Eu sou @o Desinformante. E para falar com o Thiagão. Passa o recado pra mim, eles dois aqui. Fala com a gente que a gente passa o recado. E para facilitar a vida de todo mundo, dá uma olhadinha porque agora a gente também tá no Spotify. É só procurar por Catching Up e ele vai aparecer, você dá follow, fica na sua abinha de podcasts logo embaixo das suas playlists. Então é isso aí, até a próxima. Até a Abraço. próxima. Valeu, pessoal.